Hoje em dia a gente precisa falar para o povo de Deus. Existe um adoecimento psíquico, sim, não é tudo espiritual. E a gente vê tantas pessoas sofrendo emocionalmente e alguém dizer para ela assim, porque você ora pouco. E a pessoa está se debulhando em lágrimas pelas madrugadas, nos seus dias, pedindo a Deus que cesse aquela dor emocional. Então, eu creio que você que está nos assistindo, posso falar, Lídia, mas no meu casamento eu estou infeliz. O seu marido tem caráter? Ele é um homem de Deus? Ele tem uma aliança com você? Existe somente conflitos, que muitas pessoas chamam, né? Compatibilidade de gênero. E já vão mudar de endereço. E só vai mudar de endereço. Um divórcio, ele não chega a acontecer por um único fator, é multifatorial. Muitas vezes se leva um casamento tanto tempo com pequenos problemas que vão se acumulando e a gente pensa que com o passar do tempo as coisas vão se resolver. O tempo não cura, não. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode, que tá demais, tá muito especial. Hoje eu recebo com muita alegria a Lídia Sena. Ela que é psicóloga, escritora, pastora. Vai ser uma tremenda aula. E eu falo para vocês assim, comece seguindo e compartilhando essa mensagem, porque o testemunho que vocês vão ouvir aqui, a aula que vocês vão ter, é de graça para você seguir, é de graça para você compartilhar. Mas custou tão caro para a nossa convidada, tão caro para ela gerar todo esse testemunho. Eu falo todas as vezes, assim como a salvação. A cruz é de graça para você, a salvação é de graça para você, mas custou tão caro para Jesus. Ele pagou tão caro. Então, olhe para o que Jesus tem feito. Jesus fez na minha vida, ele fez na vida da Lídia e ele vai fazer na sua em casa. Lídia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada pelo seu sim, viu? Prazer estar aqui com você, Luzia. Que gratidão, né, por esse convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui. O prazer é todo meu e eu espero que seja um tempo de aprendizado, né? Porque quando a gente fala, a gente também aprende. E é sempre um prazer a gente dividir a palavra de Deus, o nosso testemunho de vida. Eu sei que você é aí, onde você está assistindo a gente, vai ser tocado no seu coração tremendamente. Amém. E conta um pouquinho pra gente. Quem é a Lídia? Porque hoje a gente vê a Lídia nas redes sociais e um pouquinho do seu trabalho. Tenho visto que tem ajudado tantas pessoas, tantas mulheres. Sim. Tem servido o reino com tanta excelência. Mas a gente sabe que o Senhor, ele tem cuidado e moldado essa Lídia de hoje, há alguns anos, né? Então, ele já atravessou fronteiras, ele tem feito de você uma grande serva do Senhor, uma grande psicóloga, realmente, no meio dos cristãos. Quem é? Como que foi para você chegar até aqui? Olha, quem é a Lídia, né? Lídia é uma filha amada de Deus, uma filha que foi redimida, resgatada. O Senhor, ele trabalhou na minha vida curando uma ferida de abandono muito grande, sabe? Da minha história, existia eu me autodenominava uma pessoa abandonada. E isso o Senhor foi curando através da minha história, né? Curando a minha vida, curando as feridas, mas hoje eu vejo que a minha história foi necessária para que eu trabalhasse com tantas mulheres, né? Como você disse, Deus nos deu essa oportunidade, o privilégio de servirmos a Ele, trabalhando com saúde emocional, saúde mental. Já há quase 20 anos a gente cuida de pessoas. E interessante que desde pequena eu dizia que eu seria médica, que eu iria abrir a cabeça das pessoas e consertar o que estava dentro. A médica das emoções. E eu pensava que eu seria neurologista, cirurgiã, mas o Senhor tinha outros planos para mim. E o Senhor me conduziu à psicologia e desde então ele tem feito essa interface, né? Entre emoções, entre aquilo que é doença do corpo e aquilo que é influência no espírito. E como a gente precisa estar atento ao que influencia na nossa vida nessas três instâncias, corpo, alma e espírito. E como eu nasci num lar cristão, eu tive muito essa influência, né, da palavra de Deus, glória a Deus por isso, mas eu vivi um tempo onde a igreja falava que tudo era espírito, tudo era espiritual.
Não havia o adoecimento psíquico e não havia margem para o adoecimento físico. E depois de um tempo a gente viu que a gente migrou para um outro extremo. Tudo era espiritual. Nós começamos a aprender sobre batalha espiritual, sobre cura interior, e foi uma bênção. Então a gente foi para um oposto, né? E a gente precisa estar muito atento a isso, porque isso é uma tendência do ser humano, os extremos. E a Bíblia, ela é um livro de equilíbrio, né? E a gente vê que a Bíblia sempre vem falando sobre o equilíbrio em tudo. E hoje em dia a gente precisa falar para o povo de Deus. Existe um adoecimento psíquico, sim. Não é tudo espiritual. E a gente vê tantas pessoas sofrendo emocionalmente e alguém dizer para ela assim, porque você ora pouco, porque Sim. você precisa orar mais. E a pessoa está se debulhando em lágrimas pelas madrugadas, nos seus dias, pedindo a Deus que cesse aquela dor emocional. Mas nós vemos um Deus que ele trabalha nessas três instâncias e a gente precisa abrir a porta para que ele entre nessas três áreas da nossa vida. Então, eu sou essa mulher que tem ajudado essas pessoas assim. Que tem trazido, né? E você falou que você se titulava abandonada. Por quê? Meus pais casaram muito cedo, né? Minha mãe cristã, sempre, meu pai. Aos 16 anos de idade, minha mãe casou com uma pessoa da igreja, regente do coral, presbítero, e foi tendo filhos, imagina naquela época, né? Em 1900 e bolinha, 1950 e Sim. poucos. Né? Minha mãe já tem 82 anos, uma mulher de Deus. E foi tendo filhos, eu sou a sétima filha, eu sou a última filha, como dizia a Raspinha do Tacho, a caçula. E meu pai, depois de uns anos casados, quando fez o último filho, ele foi embora. Então eu dizia sempre, meu pai abandonou a gente. A minha fala, quando meu pai abandonou a gente, quando alguém perguntava e quando eu ia contar a minha história, eu sempre usava essa narrativa. Quando meu pai me abandonou, então eu não entendia por que na vida eu cresci abandonando coisas. Eu abandonava, às Olha, vezes, projetos em aberto. Foi por Deus que eu não abandonei a minha faculdade, porque realmente era algo que Deus tinha esse ministério dentro da minha vida, espiritual e emocional, dentro da minha carreira. Mas muitas coisas eu deixava em aberto, eu abandonava. Eu abandonava pessoas, no sentido emocionalmente. Eu não tinha dificuldade de abandonar coisas pelo meio do meu caminho. E quando eu terminei a faculdade, eu realmente, né, estudando ali sobre a questão emocional, entendendo mais a psique humana, eu fui entendendo essa ferida de abandono. E eu comecei a mudar as nossas narrativas, a minha narrativa. Porque nós fomos construídos por palavras, nós somos construídos por palavras. Isso faz parte da existência do homem. Deus fez todas as coisas através do poder da sua palavra. Então, a palavra, ela tem muito poder e ela modula o nosso cérebro. Eu comecei a dizer, Lídia, peraí, você não é uma coisa para ser abandonada. Seu pai fez escolhas e tudo bem, mas você não é aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer dessa sua história? Eu fui trilhando um caminho de cura em Deus, entendendo que as minhas feridas emocionais elas poderiam ser curadas pelo poder da palavra e do meu relacionamento com Deus. E eu fui galgando essa cura, fui conquistando essa cura em Deus. E hoje é uma das coisas que eu falo muito é sobre feridas emocionais, que a gente vê muitas mulheres tendo essa ferida de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição. E eu falo muito sobre feridas emocionais e que é possível Deus passar pela nossa história. Assim como ele passou por aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, sim. onde Jesus vai buscar água e ele volta sem tomar água, onde aquela mulher vai buscar água e volta sem levar água para sua casa, mas Jesus retorna com aquilo que ele foi buscar e ela volta com aquilo que ela precisava levar, que é a salvação da sua alma. Então, esse encontro meu com Jesus, apesar de eu ter nascido em um lar evangélico, esse encontro meu com Jesus, num momento da minha vida, fez com que ele curasse a minha alma naquilo que eu precisava. Assim como aquela mulher que estava ali buscando uma coisa que ela nem imaginava que ela precisava. E quando Jesus fala com ela, vai lá e chama teu marido aqui.
Ela estava falando de água, ela estava falando de sede fisiológica, física. E Jesus fala: ei, mulher, vamos sair desse problema físico aqui? Vamos para a dimensão espiritual e emocional? Vai lá, chama teu marido. E aí ela fala: eu não tenho marido. Aí fala: tá vendo? Eu toquei no X da questão. Você realmente não tem. Esse que você tem, você está buscando nos homens aquilo que você só vai encontrar comigo. Meu Deus. E eu encontrei a paternidade real em Jesus. E ele me amou do jeito que eu sou, me curou. Que lindo. Ô, Lídia, e aproveitando esse assunto que você está trazendo, né, como psicóloga, o que uma separação, um divórcio, ele pode causar na cabeça de uma criança? Olha, numa criança, alimenta um sentimento de rejeição, de inadequação. Porque a criança, no cérebro dela, ela está muito ligada ainda aos seus pais, à sua mãe. Então, existe o pai que vai fazer essa ruptura, não é? Esse desligamento dessa relação simbiótica. O Freud falava muito sobre isso, que o pai ele tem essa função do corte nessa relação com a mãe e o filho. Então, quando a criança ela sofre com essa separação dos pais, tudo aquilo que está acontecendo, ela entende que é culpa dela. Que ela é inadequada, que ela não é amada, que ela é uma pessoa não desejada. Então, ela vai sentir essa inadequação e ela tem certeza que o motivo da separação é por conta dela. Ela não foi boa o suficiente para manter esse casamento. Ela não foi boazinha o suficiente para manter os pais unidos. Então, isso ela vai inconscientemente, isso acontece. E ela não consegue verbalizar, porque a criança ainda está amadurecendo o seu aparelho psíquico, construindo a sua personalidade. Então, ela vai para a vida entendendo que ela não é boa o suficiente para conquistar um amor de alguém. Ela não é boa o suficiente para conquistar uma carreira. Ela não é boa o suficiente para ser amada por amigos. Então, ela vai sempre se sentir inadequada. Nós vemos o número aumentado de adoecimento psíquico quando as famílias começaram a se desmantelar. Nós vemos que dos anos 80 para cá, como aumentou o índice de divórcios e como cada vez mais nós vemos as pessoas adoecendo emocionalmente. Porque a família é a estrutura que Deus criou, o organismo, onde ele vai fazer com que os elementos, os indivíduos que são gerados naquele ambiente sejam gerados na saúde, não na doença. Então, quando uma família é rompida, rompe-se também o coração de uma criança. Dessa mulher, desse pai também. Mas essa criança ela vai sofrer essa ferida. E se ela não encontra em Jesus essa cura, ou se ela não vai buscar também, né, na psicologia, nas neurociências, né, na terapia, buscar essa cura, ela vai viver isso para a vida inteira. Aí nós vemos pessoas que vão repetindo. Entram no relacionamento, saem, não ficam. Vivem novamente esse divórcio no seu próprio relacionamento. Não estão inteiros em nada. É isso que eu ia perguntar. A próxima pergunta seria realmente essa. Como que você olha e qual que é esse diagnóstico da repetição de padrão? Porque hoje a gente vê muitas famílias repetindo o que acontecia nos seus antepassados. Então, se tinha alguém com vício no passado, a família se repete. Se era alguém que, filho de divorciado, normalmente caminham para aquilo, de abusos. E é muito comum a gente ver, e são reais, essa repetição Sim. é real. E como que eu identifico isso como uma batalha espiritual? Né? E qual que é o ponto que eu consigo entender e, de fato, conseguir evitar isso? Ser aquela pessoa que aquele ciclo vai se quebrar e, a partir dali, vai ser uma pessoa diferente. Portas abertas no mundo espiritual, portas abertas no mundo emocional, são portas de entrada para a ação do inimigo. O que eu quero dizer com isso? Quando você não deixa as suas emoções serem saradas por Deus, quando você não deixa Deus passar naquela área da sua vida e sarar e fechar, lacrar aquela porta emocional, ações malignas começam a acontecer naquela área. Se eu me vejo como uma pessoa rejeitada, se eu me vejo como uma pessoa abandonada, eu começo a transpor essa rejeição para o meu relacionamento com Deus. Então, eu começo a ver que Deus não me ama, porque se meu pai não me amou, como Deus que eu não vejo vai me amar? Então, a gente acaba vivendo nesse ambiente psíquico que a gente foi desenvolvido, a gente passa a repetir isso durante toda a nossa vida.
Quando a gente fala sobre repetição de padrão, a gente precisa entender que nós aprendemos dentro do ambiente que a gente foi criado, das figuras de poder, das figuras de representatividade. O pai, a mãe, ou aquelas pessoas que representaram. De repente foi criado por um avô, por uma avó, então essa pessoa vai se espelhar nessa figura de poder. Um professor, alguém que representou essa figura paterna ou materna. Então, quando a gente é criado dentro de um ambiente onde nós temos a rejeição, temos o abandono, traições, nós temos violência. E então a gente acaba por se acostumar. O nosso ambiente psíquico, a gente está ali naquele lugar, então hormônios e neurohormônios começam a entrar na nossa corrente sanguínea. A gente fica viciado em cortisol. Então, aquela emoção que a gente estava acostumado a viver na nossa infância, a gente quer repetir aquele padrão na fase adulta. E onde a gente vai encontrar essa descarga de adrenalina, de cortisol? Muitas vezes se colocando em situações que repitam aquele ambiente emocional lá da nossa infância. Por isso que muitas mulheres estão num relacionamento abusivo e elas sabem que aquilo é tóxico, sabem que aquilo é nocivo, mas elas não conseguem sair. Elas precisam curar aquela memória, elas precisam ressignificar. Essa palavra está tão em voga, né? Tá. Ressignificar essa questão emocional que ficou lá atrás. E isso ele forma no nosso cérebro, não somente na nossa questão emocional, mas também no nosso cérebro. A neurociência já vem tratando sobre isso. A gente forma as nossas memórias nos engramas do nosso cérebro. Então, como a gente fizesse um calo ali, sabe? Aquela memória fica consolidada nos engramas, aquela memória fica registrada. Se você não começa a ressignificar, empilhar novas memórias positivas, memórias que tragam para você uma sensação neurológica até positiva, você vai sempre querer buscar repetir. Porque quando você tem uma situação de estresse ou uma situação onde a mulher, por exemplo, né, que existe também na questão do homem também, mas quando você tem numa relação onde há um embate, onde há uma briga, onde há uma situação nociva, tóxica, um relacionamento assim, doentio, adoecido, a gente sabe que existe uma descarga de hormônios e neurohormônios, neurotransmissores. E essa sensação que dá é uma sensação familiar, ainda que essa sensação seja ruim. Então, muitas vezes a gente busca o padrão da repetição para remontar aquela memória que você teve naquele ambiente que deveria ser seguro. Então, por isso que muitas vezes a gente repete o padrão para buscar aquela sensação que a gente teve lá na infância. Se você não cura, se você não ressignifica, se você não rompe e traz aí o autoconhecimento, que é tão importante, né? O primeiro passo é o autoconhecimento. Se você não rompe isso, a gente vai viver nesse padrão de repetição. E qual é o momento para que elas possam entender? Porque nós estamos vendo, a mídia está muito em destaque, mulheres que foram agredidas, foram espancadas, passa-se o tempo, ela se relaciona com a mesma pessoa, né, pessoas com traços narcisistas, expressamente ali o tempo todo, e elas voltam e perdoam e se dispõem a passar de novo. E é por isso que a gente vê mortes acontecendo em todo o tempo. O que acontece nesse momento onde ela aceita perdoar? Porque até onde vai o perdão, né? Porque a gente sabe, hoje, como cristão, a gente prega o perdão. E a gente necessita passar isso, que é o que Jesus nos pede. Claro. Então, agora, a confusão que acontece numa mulher onde ela perdoar e deixar, se permitir ser livre e deixar a pessoa embora e perdoar e acreditar que ela precisa voltar com essa pessoa. Muitas vezes, essa mulher que volta com esse abusador nem é porque ela tem uma capacidade muito grande de perdoar, mas é porque ela se sente conectada com essa pessoa. Dentro da nossa fé cristã, nós sabemos que até quem nos feriu precisa do perdão. E o perdão é você liberar aquela pessoa.
e liberar a si mesmo, porque quando você não libera o perdão para alguém, aquela pessoa passa a dormir com você todos os dias. Ela vai tomar conta dos seus sentimentos, ela vai sequestrar as suas emoções e os seus pensamentos. Então, liberar o perdão é um ato muito mais de amor a si do que ao outro. Além de ser um princípio, a gente precisa saber que se a gente não perdoa, nós também não temos os nossos pecados perdoados, as nossas falhas perdoadas. Então, liberar o perdão, eu sei que muitas vezes não é fácil, principalmente no grau de ofensa que foi gerado, né? Uma mulher que é abusada sexualmente, alguém que é rejeitado, abandonado, tentativas contra a própria vida de alguém. Então, eu sei que não é fácil perdoar. A questão é, quando você libera o perdão, você cumpre um princípio. E aí, quando você cumpre um princípio, o princípio te abençoa. Porque quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Então, você vê que você fica amarrado com aquela pessoa. Então, perdoar é um princípio. Eu sei que não é fácil, você que está nos escutando. De repente, Lídia, mas você quer que eu libere o perdão para alguém que me abusou? Sim, porque Deus, ele passa nessa área da nossa vida e ele consegue fazer com que a gente não se intoxique dessa mágoa, desse rancor. Então, o perdão, ele é necessário. Mas muitas vezes essa mulher que ela permanece numa relação nociva, tóxica, disfuncional, aí nós falamos sobre pessoas que precisam trabalhar a sua autoimagem, a sua autoestima, o seu amor próprio. Mulheres que muitas vezes, quando você vai analisar a história de vida delas, foi criada sem a figura paterna. Ou, como eu digo, uma figura paterna indisponível. É como você está online, como você está presencial, mas você está offline. Sabe, aquela figura que está ali presente, mas a mente está em outro lugar. Então, quando nós não temos essa figura paterna fortalecida, fundamentada dentro da nossa questão emocional, da nossa constituição emocional, a gente vai buscar no olhar do outro. E muitas vezes é o que eu chamo de chave fechadura. A pessoa com dependência emocional vai achar um narcisista. Vai Como que eu achar uma identifico os traços pessoa. de um narcisista? E o narcisista, ele é super dissimulado. Dissimulado? Dissimulado. E ele consegue fazer com que as pessoas à volta, ele busca ter um verniz social irreparável. Porque alguém que olha para um narcisista, quando uma mulher começa a dizer que ela está sofrendo abuso pelo narcisista, as pessoas não acreditam, porque eles buscam geralmente uma posição onde eles tenham reconhecimento. O narcisista, ele busca reconhecimento acima de tudo. Reconhecimento, ele busca poses de poder, onde ele tenha poder de manipulação. Ele é uma pessoa que ele age, ele não tem, além de não ter escrúpulos, ele não tem remorsos. Ele se sente uma pessoa superior. Ele não tem nenhum afeto. Enquanto a pessoa que tem, de repente, um transtorno de dependência, ela é uma pessoa muito emocional, praticamente 100% emocional. O narcisista, ele vê somente a razão. E ele vê pessoas que têm emoções como pessoas inferiores. Então, se ele vê uma criança chorando, ou alguém que chora pela morte de uma criança, ele acha que aquilo ali é algo inferior, porque morreu porque ele era fraco. Então, ele acha que ele é uma pessoa superior a todo mundo, ele não se conecta com alguém de forma emocional, a não ser que exista uma relação de ganho para ele, então nunca é no lado emocional, sempre é buscando que ele tenha algum ganho, algum domínio sobre aquela pessoa. Ele não se conecta emocionalmente com ninguém e ele não tem remorsos. O narcisista, ele não tem remorsos. Ele é uma pessoa altamente manipuladora. Então, tudo que ele faz, ele acha que ele é o superior, que ele é o bambambam. Bam, bam. Então, ele sempre analisa o outro como sendo um ser inferior a ele. Então, ele vai buscar tudo para que ele tenha um sucesso, um êxito e que ele possa suprimir os direitos ou ele tome vantagem de alguém. Esse é o narcisista. Forte e perigoso, né? Sim. Forte e perigoso. Fala uma coisa para mim. Você falou que aumentou muito o número de divórcios, a gente tem colocado, e visto isso dentro da igreja. Sim. Por que você acha que hoje, cada vez mais, as pessoas têm se divorciado e pessoas cristãs? Infelizmente, há uma teoria que invadiu o ambiente eclesiástico também é: você nasceu para ser feliz.
Você não pode ser triste. Afinal de contas, você tem direito de ser feliz. Como se o direito de nós sermos felizes, ele está vinculado a você quebrar os princípios. Quando Deus fala que ele odeia o divórcio, é porque Deus é fiel. Tá. Deus é um Deus de alianças. E ele sabe que as alianças, elas, uma vez estabelecidas, elas precisam ser cumpridas. E quando você cumpre uma aliança, ela te abençoa. Os pactos que a gente faz, os compromissos que a gente faz. Então, quando Deus fala sobre que ele aborrece o divórcio, ele sabe o quanto uma ruptura familiar traz um adoecimento psíquico para o marido, para a esposa, para os filhos e para os seus descendentes. Fere a todos à sua volta. Então, nós vemos, infelizmente, uma ideologia maligna que entrou nas igrejas e dizendo que você precisa ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Você não pode ficar num casamento se você está triste. Então, isso está fazendo com que a gente abra mão de um relacionamento onde Deus pode passar. É óbvio que existem relações onde precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, onde pessoas vieram de lares disfuncionais. Sim. E eu creio que Deus ele vai agir. Então você precisa buscar pessoas que têm capacidade, habilidade. Eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, porque hoje em dia a gente vê cristãos estudando, se formando, adquirindo conhecimento, realmente em todas as áreas, em todos os aspectos da sociedade, a gente vê cristãos crescendo. Então, eu creio que você que está nos assistindo, posso falar, Lídia, mas no meu casamento eu estou infeliz. O seu marido tem caráter? Ele é um homem de Deus? Ele tem uma aliança com você? Existe somente conflitos que são que muitas pessoas chamam, né, incompatibilidade de gênio. Que só vão mudar de endereço. E só vai mudar de endereço. Então, isso é uma parte onde você precisa cuidar. E nós vivemos numa sociedade onde tudo é descartável. Então, a gente acaba internalizando isso para a nossa vida. Então, se o meu casamento está dando problema, ao invés de, não, eu vou consertar, eu vou reparar. Você não joga fora um carro quando ele dá defeito. Na verdade, você faz a manutenção dele, ele tem problema com óleo, você leva lá para trocar o óleo. Você dá um banho no carro, você cuida daquele carro. Imagina o casamento, que que tem um valor incalculável. Então, a gente precisa entender que o casamento também precisa de manutenção. Precisa de um cuidado especial para que ele mantenha essa chama viva. Porque senão, realmente, o amor vai acabar, o casamento vai adoecer, e quando você vê aquela união, que foi tão bonita no começo, vai se dissolver. E qual que é o momento que uma mulher cristã, um casamento cristão, e ela chega ao ponto de divórcio, dela entender, não, esse caso é divórcio? Olha, a mulher, ela aguenta muito mais, né? Nós temos essa capacidade de resiliência. Eu creio que essa capacidade dada por Deus, até porque a gente pare, né? Sim. A gente tem o parto, a gente tem todas as dores mensais da mulher. Então, a mulher já nasce com essa capacidade de resistência muito maior. E quando a mulher chega a pedir o divórcio, e hoje em dia o número de divórcios tem se aumentado com o pedido de divórcio partindo da mulher, essa ideologia contaminou as nossas mentes, tem contaminado a mente da mulher, infelizmente, dentro da igreja. Então, quando ela sente a necessidade de que aquele casamento não é para ela, é quando ela já falou e ela não foi escutada. É quando ela já sofreu, chorou e as suas emoções foram colocadas para debaixo do tapete. Quando esse cônjuge viu que ela estava chorando, mas era drama. Quando essa necessidade de buscar ajuda foi pormenorizada, nós não precisamos de uma outra pessoa na nossa relação. E a gente dá conta. Ou quando ela pediu para esse marido para buscar o Senhor, vamos orar juntos, vamos jejuar sobre o nosso casamento. Ela vê que não há um empenho da outra parte. E aí eu creio que muitas vezes essa mulher, ela vê no divórcio a forma de sair daquele sofrimento. Mas não é assim. Eu creio que Deus ele pode passar. Mas existe também uma necessidade desse casal estar junto, porque não tem como. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Então, essa mulher precisa achar nesse coração um homem que esteja também receptível. Ainda que você esteja passando por uma crise, como o corpo quando adoece. O casamento é um organismo. E às vezes o casamento pode adoecer. Mas as duas partes precisam estar juntas, unidas. Buscar uma ajuda, buscar uma terceira pessoa. E
outra coisa que eu acho que é mais importante, a gente assumir a nossa parte, né? A gente sempre acha que o outro é o problema na relação. E quando você sempre coloca a culpa no outro, você não assume a sua parte. E o casamento, ele, na maioria das vezes, é 50-50. Mas quando o meu cônjuge não pode dar os 50 dele, ele pode dar só 30, porque de repente ele está passando por uma situação, eu tenho que dar mais 20. Então, essa dança. Mas quando não há esse compasso, eu realmente creio que a mulher, ela vai e, infelizmente, e vê no divórcio a forma de saída dessa relação que já está tão adoecida e tão nociva para ela. E por que que a maioria desses casos, desses divórcios, e a gente vê que tem casos e estudos, né, que mostram que isso acontece quando tem filho até os 2 anos da criança, 2, 3 anos ali, que a mãe acabou de ter bebê, o casal acabou de chegar ali, realizar o sonho, né, de ser pais, e isso acontece, esse cansaço ali, eu acredito, né, nesse cansaço que acontece, e depois em torno dos filhos ali, dos 25 anos de casado. Por que é tão comum? Quando a gente vê uma mulher que ela passa pelo puerpério, se não houver um alinhamento no casal, porque esse período é onde a mulher está muito debilitada. Estudos revelam que o cérebro da mulher ele sofre uma mudança que ele só começa a entrar numa normalidade depois desses 2 anos. Ela tem esquecimento, ela tem uma disfunção hormonal. Ela só começa a entrar nos eixos, como a gente poderia dizer, a partir de 2 anos depois dessa gestação, desse bebê, né, nascer, desse nascimento. Então, se esse casal não tiver alinhado, se esse marido não vê na mulher uma parceria, se essa mulher não vê nesse marido uma parceria, que muitas vezes a mulher fica com a parte mais difícil, então entra um desgaste. É lógico que nós vemos que o resultado disso, né, esse divórcio, o resultado disso, qual é a causa? O egoísmo, ele faz com que a gente só pense na nossa necessidade. O homem já não tem mais a mulher amante, somente para ele, exclusiva, como ele tinha antes do bebê chegar. Mas é necessário entender que aquele casamento, que aquela árvore deu um fruto. E que aquele fruto vai perpetuar o legado daquele casal. Então, se você não olhar para frente, se você olhar só para si, muitas vezes a mulher ela vai não conseguir atender todas as demandas do marido. Por isso que precisa haver um alinhamento. E esse marido ele precisa olhar para si e dizer assim: que horas que eu vou olhar também para minha esposa? Porque ela também não é só mãe, ela é esposa. E às vezes a mulher, quando tem o filho, ela se esquece um pouco. Então, esse marido, ele vai ter que, nesse momento, ele vai ter que se desdobrar um pouco mais. Porque essa mãe está se desdobrando também em ser mulher, em ser esposa, em ser mãe. E muitas vezes os dois estão em algo ali novo, né? Quando vem o primeiro filho, então, em algo novo. E eu sempre digo, peça ajuda. Não sofra sozinho. Se você pediu ajuda para um, te deu um conselho que você viu que não bateu com aquilo que você pensa, peça a outra pessoa. A gente nunca vai tratar de repente, de alguma coisa na nossa vida. A gente pede orçamentos para várias pessoas. Sim. A gente quer fazer uma reforma na nossa casa. A gente pede orçamento porque a gente quer a opinião de vários profissionais. Então, na nossa vida emocional, conjugal, peça a opinião de outras pessoas. Busque um terapeuta familiar. Muitas vezes alguém da sua família, ela está dando uma orientação, mas ela está dando orientação também na parte emocional. E aí, às vezes, uma pessoa puxa para um lado, outra puxa para o outro. Então, vá no terapeuta familiar, porque vai ser uma pessoa neutra, que vai te dar uma opinião profissional. Ela vai te conduzir para um caminho onde vai ter uma visão profissional elaborada, uma visão que ela realmente tem conhecimento e ela vai fazer com que você, junto com a sua esposa, tome decisões muito mais acertadas sobre a sua família. E sobre ao completar 25 anos de casado? Isso acontece muito também, muitas separações, né? O sonho ali da bodas. Eu tive o privilégio de realizar as bodas de prata, eu com meu esposo, casamos de novo, eu com o mesmo vestido de 25 anos atrás. O corpinho ainda está entrando. E o papai entrou com o mesmo terno de 25 anos. Então, assim, foi lindo, eu vi na alegria do meu pai, alegria para nossa casa. E eu falo para o meu esposo que para mim foi mais emocionante que a primeira vez. Eu não sei se o nível de consciência, essa gratidão a Deus por tudo que nós passamos, por todas as vezes que nós tentamos desistir, porque nós tentamos desistir no meio do caminho, nós tentamos parar.
E o Senhor fez tantas coisas na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos ali. Eu falo que é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo, nessa mesma época, eu vi amigos, eu vi pessoas se divorciando depois de uma longa jornada. É um ninho vazio? Muitas vezes sim. Mas um divórcio, ele não chega a acontecer por um único fator. É multifatorial. Toda questão na nossa vida emocional, psíquica, espiritual até, ela sempre é multifatorial. Muitas vezes se leva um casamento tanto tempo com pequenos problemas que vão se acumulando e a gente pensa que com o passar do tempo as coisas vão se resolver. O tempo não cura nada. O tempo pode até facilitar, mas se você não for intencional, o tempo por si só, ele não tem o poder. Se você vai se tratando e se submetendo ao processo nesse tempo, dando tempo a que o processo aconteça, aí sim o tempo vai ser um fator preponderante de ajuda no tratamento. Mas se você vai somando, muitas vezes ressentimentos, mágoas, e aí, muitas vezes os filhos saem de casa nessas bodas de 25 anos. E a mulher olha para o marido e diz assim, eu quero ser feliz. Ou o marido olha para a esposa e diz, agora eu quero ser feliz. Como se não tivesse tido possibilidade de ter felicidade nesse casamento. Então, muitas vezes pode ser o ninho vazio ser já não há mais motivo para nós estarmos juntos. O motivo era não ter mais obrigações, né? O motivo era nós criarmos os nossos filhos, que eles tivessem um ambiente familiar saudável, e muitas vezes não teve, porque alguém que leva um casamento durante tempos e ele não está saudável, os filhos vão perceber o desamor entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido. Mas é importante saber que Deus, ele quando passa na nossa vida, ele pode passar também e trazer um novo vigor, né? O vinho novo. O vinho novo, até nesse momento onde você já está fazendo 25 anos, você disse, olha que testemunho lindo, né? Você disse que com 25 anos parece que foi mais emocionante, porque já era uma outra consciência. E você tentou desistir, mas você falou, não, eu não vou jogar fora aquilo que eu conquistei. Eu vou reparar, eu vou me dedicar e vou continuar, vou seguir em frente. Então, eu penso que muitas vezes ele é multifatorial. E aí, o que a pessoa precisa fazer é retomar aquele casamento, retomar aquele sentimento que ficou perdido lá atrás. Os motivos, por quais motivos a gente se casou. E você falou uma coisa muito importante, eu falo muito na empresa, que a maior qualidade, a maior característica de um líder, de uma pessoa, de um ser humano, é reconhecer que precisa de ajuda. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu estou pronta. Sim. Estou pronta para receber, estou pronta para ser cuidada. Porque uma pessoa que ela não reconhece que precisa de ajuda, também ela não aceita ser cuidada. Exato. Então, ela entra naquela posição de vítima, ela é a vítima para tudo, ela já fez tudo, porque você já viu que essas pessoas, todo conselho que você vai dar, toda instrução que você vai dizer para a pessoa, ela, não, isso eu já fiz e não funcionou. Então, nada para ela funciona. É um copo cheio, né? Exatamente. Então, ela está ali cheia de si e achando que o problema está resolvido. Ela já sabe qual é o problema da vida dela. E muitas vezes esse problema é aquilo que você falou, está lá atrás. Está lá atrás. Está lá atrás. Ela vai ter que voltar um pouquinho. Né? E aí, hoje a gente vive numa sociedade cheia de ditados, né? Que foguete não dá ré. Sim. O Elon Musk veio comprovar o contrário, né? Foguete dá ré, sim. Entendeu? Então, aí como é que fica essa mente dessa pessoa? Então, às vezes, o orgulho e o ego, para ele ser mantido, né? E ele grita tanto que a pessoa renuncia uma relação de tantos anos, de tantos projetos que o senhor tem para aquela casa, para aquela família, dando todos os créditos ao diabo. Exatamente. Mas você sabe que muitas vezes assumir que errou pode ser difícil para alguém porque foi criado num ambiente de invalidação. Você é aquilo que você produz. Então, a identidade daquela pessoa ela está tão atrelada naquilo que ela produz, e se ela admitir que o que ela produziu teve um erro, então ela é um erro. A nossa identidade ela nunca pode estar calcada naquilo que a gente produz. Porque se um tempo da nossa vida nós pararmos de produzir, você deixou de ser quem você era?
Não, você não deixou de ser quem você era. E nós, nessa sociedade, tão buscando tanto resultado, resultados é maravilhoso. Mas se você não pode produzir um resultado, imagine alguém que fique doente e que precisa ficar acamada. Ela não deixou de ser quem ela era porque ela não está produzindo. Então a gente precisa, muitas vezes, retomar a nossa origem, voltar ao início. Quem eu sou? E a nossa identidade firmada, principalmente firmada em Deus. Quem você é? Filha. Você é filha. Filha amada. Você é filha, você já está assentada, você já está posicionada em Deus. Você é uma filha amada. Independente de qualquer coisa, não há nada que você possa fazer de ruim que faça que Deus não te ame. E não há nada de bom que você possa fazer que Deus vai te amar mais. Ele te ama e ponto. Period. Acabou. É isso. E nós precisamos estar nessa identidade. Então, muitas vezes, nós vemos alguém que, no ambiente de trabalho com tantas skills, né, com tantas habilidades. E você sabe que eu trabalhei muitos anos com recursos humanos. E a gente contrata as pessoas pelas habilidades, pelas hard skills, e demite pelas soft skills. Porque às vezes a pessoa tem um currículo maravilhoso. Faculdades em Stanford, faculdades federais, pós-graduações, MBAs, mestrados, doutorados, línguas diversas. Mas quando ela vai se relacionar com o ser humano, porque a gente não se relaciona com diploma, a gente se relaciona com gente. Quando a gente vai se relacionar com aquela pessoa não tem nenhuma capacidade emocional para lidar com o outro. Não tem humildade. Senso de empatia zero. Não tem empatia zero. Zero capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir um feedback negativo, que muitas vezes você, por mais que você seja bom, você pode ter produzido aquilo que não estava alinhado com a visão da empresa. E muitas vezes, 80% das demissões, você que é do mercado também, corporativo, 80% das demissões são por causa de soft skills. Comportamentais. Então, como é importante você desenvolver a habilidade da escuta. E você não é o seu erro. Nós não somos os nossos erros. Nós erramos, somos humanos. E quando a gente lida com essa humanidade, quando a gente se depara com essa humanidade e a gente aceita essa humanidade, a gente vai ouvir os feedbacks, que muitas vezes podem ser negativos, de uma maneira muito mais suave. E você vai crescer. Você, dentro de uma empresa, você vai crescer. Se você é capaz de ouvir um feedback negativo, elaborar, ponderar aquilo que, de repente, você viu que não é justo. Olha, eu acho que, de repente, nessa área aqui não foi justo, porque eu pensei dessa forma. E dá um retorno também. E existem pessoas que não. Mas eu arrisco afirmar que isso também está lá na nossa infância. Crianças que foram invalidadas, crianças que precisavam fazer, produzir demais. É aquela bendita frase que a gente sempre ouvia, né? Tirou nota 10, não fez mais que a sua obrigação. Então, não importa, mesmo que você seja 10, você continua sendo desvalorizado. Eu sei que às vezes são frases que a gente acostumou a falar e que parece que são inofensivas, inocentes, mas elas podem construir, sim, uma autoimagem muito deturpada. Ô, Lídia, e dentro do ambiente igreja, nós vemos acontecer muitas vezes que é sempre pelo outro. Sim. Né? Até onde eu tenho que servir, até onde eu tenho que me doar. E nós temos visto muitos pastores, muitos líderes religiosos adoecerem nesse ambiente por doar-se tanto pelo outro, pela família do outro, muitas vezes, acabam perdendo as suas próprias casas. Qual que é a sua visão em relação a isso? E qual que é o cuidado para eu entender? Qual que é o limite? Até onde eu posso ir pelo outro? Esse ID, qual que é a barreira ali de proteção dele? O ID nunca pode ser por uma validação externa. Por um valor que você não tem de si mesmo e você vai buscar no olhar do outro. Muitas vezes, nós vemos pessoas com desejo enorme de servir, mas esse servir não é pelo outro, é por si. É por uma busca de uma validação do outro, de uma valorização. Eu não sinto que eu sou valorizada, eu não sinto que eu tenho um valor próprio, eu não sinto que eu sou alguém importante, então eu preciso buscar no outro. Então eu vou fazer, eu me torno fazedor. E Jesus, ele dá uma lição muito interessante quando a gente vê Marta e Maria naquela cena tão emblemática, não é?
Jesus, ele de modo algum, em momento algum, ele invalida o que Marta estava fazendo. Mas ele diz que Maria escolheu a melhor parte. Muitas vezes, nós deixamos de escolher a melhor parte. Como eu cresci num lar cristão e sempre estive servindo, desde criança na igreja, né? Já servia, já regendo o grupo de crianças, cantando no coral da igreja, e depois já adolescentezinha já dando aula na EBD, na Escola Bíblica Dominical. A gente passa por tantos estágios, a gente vê que naquela cena, Jesus ele fala, Marta, você está afadigada com muitas coisas, mas tem uma coisa só que é mais importante, que é essencial, que é sentar aos pés do mestre e aprender. Muitas vezes a gente passa a maior parte da nossa vida só nos afazeres daquilo que a gente realmente entende que é para o reino. Mas é necessário um tempo. E aí você disse, qual é o limiar? Cada um tem um limiar. Eu aguento um peso, eu aguento um ritmo, outra pessoa vai aguentar outro ritmo, e você precisa se respeitar. Existem pessoas que estão indo além do seu limite, físico e emocional. E aí você vê pastores com burnout, Exato. Pastores com depressão, pastores com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. O corpo, ele vai adoecer. Então, você precisa parar um tempo e dar o que ele precisa. O corpo precisa também de férias. Pastores não tiravam férias, né? Não. Hoje em dia, agora é obrigatório. Igrejas sérias é obrigatório. Não, você vai sair de férias, mesmo que você não quer. Não, eu não consigo. Não, você consegue sim, você precisa. E a sua família precisa de você. Né? Então, a gente vê pessoas até tirando a própria vida, pastores que a gente nunca ouviu uma coisa dessa. A gente vê pastores que entendem, né, que a necessidade de acabar com o sofrimento ela é tão urgente que ele não vê uma outra maneira. Mas eu quero dizer para você, isso é só um pensamento. A nossa mente, ela mente. A nossa mente mente para nós. Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles são uma produção da nossa mente. É um produto. Então, você não é o que você pensa. Porque muitas vezes você pensa que você é maravilhosa. Às vezes você está maravilhosa. E às vezes você pensa que você não é nada, que você não é ninguém, e que você é obsoleto, ou que ninguém precisa de você. É um pensamento. Não acredite em tudo o que você pensa. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve acreditar tudo que a Bíblia fala, né? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós já somos vencedores em Cristo. Então, tudo aquilo que passa à nossa volta, a gente precisa levar, submeter ao princípio que é eterno. O princípio, ele é eterno. Os nossos pensamentos, eles são temporais. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. E a gente precisa também ter, por nós, misericórdia. Às vezes a gente precisa tanto dessa validação externa e a gente vai buscar no outro de uma maneira tão, tão ávida e a gente esquece de buscar em Deus. E eu penso que nesse momento a gente precisa parar, né? Parar e realmente ter um tempo com a nossa família, ter um tempo para si, para que a gente possa se cuidar. Nós precisamos tratar dessas 3 instâncias, corpo, alma e espírito. Forte. E como que eu identifico como já uma doença da mente, uma depressão chegando, com uma batalha espiritual? Porque muitas vezes dentro da igreja a pessoa, aquilo que você falou lá no começo, tudo é falta de oração, tudo é falta de propósito, e muitas vezes a pessoa está doente. Sim. Muitas vezes a pessoa ela confunde uma doença com uma batalha espiritual. Porque, como a gente disse, as pessoas confundem tudo. Muitas vezes a gente ou diz que tudo é espiritual ou diz que tudo é físico. Busque ajuda. Busque ajuda. O primeiro de tudo. Busque ajuda profissional. Nós precisamos entender, Deus deu sabedoria aos homens. A sabedoria que Deus deu aos homens é para nós utilizarmos. É interessante que eu sempre gosto de fazer analogias. Ninguém que quebra uma perna vai ficar orando em casa, esperando a perna emendar. Ela vai se levantar, vai pedir ajuda para se levantar, vai pedir um Uber, vai dirigir um carro e ela vai no pronto-socorro para que a perna dela seja tratada. E por que não, quando a gente tem uma ruptura emocional, às vezes uma perda, um luto, uma traição, algo que aconteceu, muitas vezes ela vai culminar numa doença emocional.
Quando nós analisamos as questões de uma queixa emocional, quando a gente faz uma anamnese, a gente sempre pergunta como é que foram os seus 2 últimos anos? Teve uma perda? Teve um luto? Teve um divórcio? Teve alguma traição? E quando você vai levantar a vida pregressa da pessoa, fazer uma anamnese, teve uma traição, teve um luto de um filho que não foi elaborado, teve, de repente, a traição de um sócio que traiu a pessoa. Então, você percebe que aquela pessoa tentou passar por cima dos sentimentos, das emoções, durante esse período, e os 2 anos, eles são estratégicos. Tem uma hora que o nosso corpo diz, não, eu vou adoecer porque você precisa parar. Sempre existe uma causa. Sempre existe uma causa. Nunca é do nada. Quando você vai investigar, sempre existiu uma causa. Ainda que a pessoa não se dê conta. Quando você vai no Hospital do Câncer, já foi feita uma pesquisa no Hospital do Câncer, de mulheres com câncer de mama, com câncer de ovário, com câncer diverso, mas geralmente o câncer de mama está muito relacionado à questão emocional. Aí você vê, nos últimos 2 anos, houve uma traição, houve um divórcio, houve um luto de um filho não elaborado, houve a perda de um marido, houve alguma questão emocional forte, impactante, que fez com que convergisse no corpo aquela emoção. Já não falamos mais sobre doenças psicossomáticas, como doenças que surgiram na alma e somatizaram para o corpo. Já não fazemos essa divisão, porque já temos um entendimento que as emoções interferem no corpo e o corpo interfere nas emoções. Então, a gente precisa trazer isso à tona, principalmente no nosso campo espiritual. E como a gente vai diferenciar, né? Como você perguntou, como diferenciar o que é espiritual do que é emocional? Não só orando, a oração ela faz parte da nossa vida, mas buscando ajuda, buscando tratamento. Porque quando você começa a tratar essas questões emocionais, como eu disse inicialmente, as portas emocionais elas começam a ser fechadas, a gente começa a ver que o espiritual começa a se enfraquecer. Porque Exato. quando você pensa de si mesmo, quando você tem uma narrativa pejorativa de si mesmo, péssima de si mesmo, você está ferindo um princípio espiritual. A Bíblia Forte. diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor, ou seja, depois que você passa nesse crivo todo, você ainda tem que perguntar se há louvor para Deus, o que eu estou pensando. Nisso pensai. Então, o nosso filtro emocional, ele precisa ter várias etapas. E muitas vezes a gente alimenta pensamentos como: eu não valho nada, eu não presto, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou uma pessoa horrível. Então, pensamento, eu sou disfuncional, eu não tenho valor algum, eu não mereço nada nessa vida. Então, nisso, é bom? Não é. É honesto? É amável? É de boa fama? Deus é louvado nisso. Então, é uma coisa intencional. Os nossos pensamentos, se nós deixarmos nossos pensamentos, o nosso cérebro é uma máquina de pensamentos. Ele está o tempo inteiro formando milhões de pensamentos por minuto. Então, se nós deixarmos essa máquina agir de uma forma sem ser intencional, ele vai produzir coisas que vão nos contaminar. Então, a gente precisa fazer com que o cérebro ele haja guiado por uma intenção, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que há louvor. Então, a gente deve manter a nossa mente focada nisso. Sensacional. Nossa, o programa voou. Eu queria deixar para você um presente das sobrancelhas. Ah, gente, que É maravilha. uma marca onde o Senhor tem nos abençoado. Sim, Então, que você que possa, você e seu lindo. esposo, fazer uso dos nossos produtos. Meu devocional do Meu empreendedor também. Deus, olha que Para lindo. você estar lendo, cuidando. Vai ser bênção. Lindo. Que possa Obrigada, ser Luzia. bênção. Obrigado pelo seu sim. Nós estamos caminhando aí pelos minutos finais. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens também, as pessoas estão assistindo Sim, esse programa, poder entender um pouquinho de como que funciona a nossa vida espiritual, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, esse cuidado com o olhar de uma sim. profissional, de uma serva do Senhor, isso é muito importante, das pessoas entenderem quem nós somos, né? O quanto nós somos amados. Então, eu tenho certeza aí que foi bênção na sua vida, que você possa estar compartilhando essa mensagem, ajudando mais pessoas a serem tocadas pela palavra de Deus, a propagar essa mensagem que, com tanto carinho, com
tanto amor, a Lídia veio aqui compartilhar com a gente. E Lídia, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Eu quero falar para você que está acompanhando a gente. Deus, ele se importa com você. Ele se importa com você. Não importa se a sua história de vida tenha sido uma história que você não recebeu todo o amor que você precisava, todo o amor que você acha que você merecia, mas saiba que Deus, ele se importa com você. E ele te ama do jeito que você é. Ele não vai descansar em ganhar o teu coração e transformar a sua vida para a glória e para o louvor dele. Amém, amém. Deus abençoe. Já vai compartilhando essa mensagem, mandando aí para aquela amiga que eu tenho certeza que Deus colocou uma pessoa no seu coração. Não se esqueça. Jesus fez na minha vida, ele fez na vida da Lídia, vai fazer na sua aí em casa. Até o próximo programa.